Boa noite a todos os colegas vereadores novamente. Tenho uns 3 ou 4 assuntos para trazer a essa casa. Na semana passada eu acabei falando no meu espaço de explanações pessoais, mas por falha na minha internet, que não é muito boa, acredito que aqui na cidade esse serviço também é um pouco mal prestado pelas operadoras, principalmente pela minha, e por esse motivo acabou não saindo o meu áudio, mas vou trazer esse assunto aqui agora. Esse se trata sobre o auxílio emergencial. Não é um assunto que eu gostaria de estar tratando aqui, mas diversas pessoas entraram em contato comigo, acredito que com os colegas também, questionando se a gente poderia fazer alguma coisa pela Câmara frente às ilegalidades que foram apontadas aqui. Muitos me questionaram não só das ilegalidades, mas também das imoralidades que tinham bastante naquela listagem que foi colocada. O que eu disse para todos é que não se sabe da vida de cada um, o que se passa de aperto, talvez, nas famílias que essas pessoas convivem, e é importante a gente não talvez tomar como base o geral que estava naquela lista, e sim apontar talvez as pequenas falhas e ilegalidades que tinham naquela lista, que tinham. Todo mundo deve ter dado uma olhada, ou alguém deve ter chegado até vocês e comentado alguns nomes que ali constavam, e tinha algumas ilegalidades. O que eu falei para essa pessoa é que nós, como Câmara de Vereadores, não temos muito o que fazer, a não ser talvez entrar em contato com o Ministério Público, mas a informação que eu tenho é que o Ministério Público Federal de Bento Gonçalves já está avaliando as listas de toda a região. Então é muito importante que não se aponte o dedo para ninguém sem ter certeza, porque muita gente que está ali na lista ficou sem trabalhar, ficou sem emprego, se enquadrava, precisava daquela verba e acabou sendo apontado por meia dúzia, ou talvez um pouco mais de meia dúzia, que não necessitavam estar aí, não deveriam estar ali e acabaram recebendo. Fiquei feliz também que, pela notícia que eu acabei lendo hoje à tarde, que 40 milhões já foram devolvidos aos cofres públicos, de pessoas que receberam indevidamente. Sugiro a quem estiver ouvindo aqui nas redes sociais que tenha recebido, se conscientize, caso se considere que não deveria estar na lista ou que solicitou, talvez por alguma falha, que devolva esse dinheiro também, porque muitas pessoas aqui da própria cidade estão sem emprego, estão na fila para receber o benefício na lista, mas não estão recebendo porque não tem verba liberada, e muito também por causa dessas pessoas que receberam indevidamente. Mas volto a falar, cada um acho que sabe de si, cada um tem que se apertar, o Ministério Público vai averiguar todo mundo, quem deve vai ter que devolver, e eu acredito que as pessoas que receberam não devam ser apontadas propriamente, porque podem estar sendo prejudicadas sem a necessidade, e sem o merecimento também. Mas outro assunto que me traz aqui a essa tribuna são os poços artesianos. Eu e o colega Miguel fizemos uma indicação na semana passada. Eu vinha tratando junto ao secretário de Agricultura do Estado, Covatti Filho, o seu Geraldo Sandri, que é presidente da Emater aqui do Estado. Conversei com ele também, e ele informou em torno de umas 2 ou 3 semanas atrás que o secretário Covatti entrou em contato com a FUNASA para que, tendo em vista toda a situação de calamidade pública aqui da estiagem que acabou tendo aqui no nosso estado, fossem liberados mais poços artesianos do que era previsto no início do ano. Foi atendido pela FUNASA, Carlos Barbosa vai ter um poço artesiano liberado, e frente a isso ele me falou, claro que cabe ao Poder Executivo dizer onde que vai ser colocado aquele poço artesiano, mas também cabe ao vereador verificar onde que talvez haveria mais necessidade, uma necessidade maior, e talvez indicar frente a isso. Não vai ter muitos custos para o município, as máquinas vão ser liberadas pelo Estado, o poço artesiano, a verba vai ser direcionada através da FUNASA, depois de todo o processo burocrático, ao município. E foi então que eu entrei em contato com o colega Miguel, que conhece o interior do município melhor do que eu, já é vereador há 4, 5 legislaturas, tem um comparecimento muito grande junto às comunidades do interior. Foi quando eu conversei com ele, pedindo se ele sabia qual comunidade talvez necessitasse mais, e ele me falou que também estava indo atrás desses poços artesianos.
Ele conversou junto com o secretário de Habitação do Estado, o Stedley, e ele estava atrás de 2 poços artesianos para a nossa cidade. Conversei com ele para a gente conversar com os pessoal das comunidades do interior. Eu entrei em contato com 3 ou 4 comunidades que eu tenho mais familiaridade com algumas pessoas de lá. Devido à pandemia também não estou visitando muitas pessoas, porque diversos locais têm pessoas de idade e a gente acaba não podendo entrar em contato. Eu não quero entrar em contato com essas pessoas, mas com essas pessoas que eu conversei das comunidades, eles me informaram, não, aqui, por exemplo, em Vitória, eles falaram que não tem poço artesiano próprio, mas que eles pegam de linha Brasília e que a vazão desse poço atende bem as 2 comunidades. Então, ali, talvez não seria tão relevante quanto em outras comunidades que ainda não tem. O colega Miguel, então, me informou que Koblenz não tem nenhum poço artesiano. Então, a gente propôs a indicação para Koblenz e para São Rafael, que, pelo que o colega também comentou, tem um poço artesiano, mas a vazão não atende, talvez, adequadamente ao que necessitam as pessoas que residem lá. Então, é uma boa notícia que se traz em meio a tanto caos que se tem agora, para que o nosso setor primário também ele possa se desenvolver melhor do que se esperava no início do ano, devido à forte estiagem que teve. Muitos os agricultores, não só aqui da nossa cidade, mas do estado inteiro, foram muito prejudicados com isso. Além disso, teve a pandemia que prejudicou muito o sustento dessas famílias. Então, eu até agradeço aqui publicamente o colega Miguel por me auxiliar nessa indicação. Outro assunto que eu iria comentar da Corsan, a Rosélia já comentou, como falta pouco tempo, agora eu preciso fazer uma crítica ao governo. Alguns vereadores talvez não vão concordar comigo, outros vão, mas eu não posso deixar de fazer isso. Críticas quanto à diferenciação de tratamento, com nós vereadores e com a população lá fora. Na semana passada a gente estava em bandeira vermelha, as pessoas sabiam realmente que não poderiam estar abrindo seus comércios. Não vou aqui questionar quem abriu ou quem não abriu. Volto a dizer que cada um sabe de si, mas se há uma lei, o prefeito deveria mandar cumprir. E aqui eu discordo do vereador Denir. A gente deveria talvez ter muito mais se tem, porque não adianta a gente ter uma lei que não é cumprida, ou que é cumprida pela metade. Uma senhora me ligou que ela tem um restaurante aqui na cidade, e o pessoal que acaba realizando as orientações aqui no município entraram em contato com ela, foram até o estabelecimento dela 11h15 da manhã. Ela já estava com todo o almoço pronto para servir para as pessoas. Muitas pessoas vão lá, pegam e levam embora. Quanto a essas não teve problema, mas ela não pôde atender aquele meio-dia. Ela botou muita comida fora e aqui eu volto a dizer, eu não questiono se ela estava certa ou errada em abrir o estabelecimento. Porém, as mesmas pessoas que mandaram ela fechar o estabelecimento dela para atendimento ao público, não foram nas 2 ou 3 quadras seguintes e fecharam aqueles estabelecimentos. Então, as pessoas que não puderam almoçar nesses estabelecimentos, lotaram ainda mais os outros 2 ou 3 que estavam nas quadras subsequentes. É correto isso? É esse o mesmo tratamento que se tem no município? Ou realmente falta fiscalização? É uma coisa que a gente questiona já aqui há 3 anos e meio. Desde que eu estou nessa casa eu questiono que precisa ter mais estrutura a fiscalização, mas não se tem. Isso se torna cada vez mais aparente e não adianta a gente ficar fazendo legislação se a gente sabe que não vai ser cumprido. Só a legislação não adianta. Se só a legislação adiantasse, não precisava ter fiscais. Uma vez eu li que o cargo de fiscal ele existe muito antes até de Jesus Cristo. E os próprios reis tinham um fiscal para ver que se o povo realizava as suas funções adequadamente, e a gente sabe que não são realizadas. Outra diferenciação de tratamento, o próprio colega Denir comentou antes. Foi convidado a comparecer na reunião da semana passada. Mas não foi porque ele era líder de governo, porque teve mais vereadores que estavam naquela reunião. E por que os outros vereadores não puderam participar? É esse o questionamento que eu faço. Qual que é o que o município leva em conta ao convidar os vereadores? Se eles são do bloco de situação, se eles concordam com o que o Poder Executivo sempre faz, aí está certo em não me convidar. Enfim,
Eu vou dar os apartes e depois eu concluo, talvez eu acabei esquecendo outro assunto. Por favor, vereador Alves. Vereador, vamos esclarecer essa questão então, porque eu era a pessoa que não sou líder do governo e não sou presidente da Câmara, estava na reunião. Domingo, quando... Estou sabendo no sábado, né, a mudança da bandeira, foi sábado de noite que o governador anunciou. No domingo de manhã, eu liguei para algumas pessoas da prefeitura para que me informassem se ia ter alguma mudança ou não, se iam fazer alguma reunião, até porque foi criado o grupo do comércio naquele dia, eu acho que os vereadores foram inseridos naquele momento também no grupo, acho que foi no domingo de manhã, o senhor também estava no grupo. Mas tinha vários vereadores, né, o vereador Kish estava, tinha vários vereadores, eu não lembro quem estava, mas o pessoal do comércio mesmo colocou vários vereadores no grupo. E aí gerou uma necessidade de saber quais eram as ações da prefeitura. Nesse momento, fiz umas ligações na prefeitura para saber o que iam fazer e me comunicaram que ia ter reunião. E aí eu solicitei se eu pudesse ir também. Mas convidados foram o vereador Denis Gedós, líder do governo, que essencialmente tem que estar lá, e a presidente da Câmara, que obviamente depois iria passar aos vereadores o que foi tratado na reunião, assim como ela já falou, né? Então, eu não vou fazer uma crítica ao senhor, dizendo que deveria ir atrás especificamente disso, etc. Mas muitas vezes a gente acaba indo para alguma reunião ou participando de alguma coisa em específico porque fomos atrás de participar, que foi o meu caso, né? Eu não estou dizendo que o senhor tinha que ir no domingo de manhã ter ligado, mas foi o que eu fiz e foi por isso que eu estava na reunião. Não fui convidado oficialmente, não tive nenhuma ligação para que eu fosse para lá. Os vereadores também, como o senhor disse, também não tiveram, mas isso aí foi uma vontade minha que eu tive de participar e ligar lá, então o senhor pode ficar tranquilo que o governo não diferencia vereadores. Obrigado. Aqui então eu já vou falar em bom senso. Se o governo teve o bom senso de liberar a presença do senhor lá, poderia muito bem ter contatado os outros vereadores. Todo mundo tem o meu contato lá na prefeitura. Eu até agradeço que sempre que eu tratei pessoalmente com as pessoas da prefeitura, eu fui tratado muito bem. Não posso questionar isso propriamente de algumas pessoas ali dentro. Eu agradeço até essas pessoas que sempre me trataram muito bem, mas o governo não tem esse mesmo tratamento e até peço perdão porque o outro assunto que eu vou falar também talvez é especificamente sobre o senhor, embora também não seja uma crítica ao senhor propriamente dito, que se trata da Zona Azul. Há 2 meses atrás a gente questionou aqui nessa Câmara o que era um serviço essencial, se a Zona Azul era essencial, que quando teve o isolamento um isolamento mais fechado, na primeira semana que foi liberado o comércio estava fechado também. E aí a gente questionou porque a Zona Azul estava funcionando e o vereador líder de governo falou que o município não tinha gerência sobre a Zona Azul. Poderia até ser tratado como renúncia de receita. Então só agora eles tiveram a possibilidade de fazer alguma coisa frente à Zona Azul. Frente a fechar a Zona Azul. Quando a gente questionou não podia, agora pode. Para mim é uma diferença, uma baita diferença de tratamento que se tem. É uma coisa que desanima a gente a seguir. E eu fico bastante chateado com isso. Vou dar os próximos à parte, vereador Denir. Sim, vereador Fábio, só para esclarecer, o líder do governo tem acesso liberado ao município. Acesso liberado no município. Às vezes aqui já ouvi algumas vezes como é que o vereador tem informação privilegiada. O líder do governo tem todas as informações do município. Não tem informação privilegiada. Por isso que é líder do governo. Isso você vê na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, em outros municípios, e eu, como líder do governo, me coloco a par de todas as situações do município. E no domingo eu participei da reunião, sim, e eu disse para o prefeito, convido a presidente da casa para estar presente representando a Câmara de Vereadores, porque eu não estava representando a Câmara de Vereadores, eu era líder do governo naquele momento, e sou o líder do governo, sou vereador, líder do governo. Quanto à Zona Azul, naquela época que eu falei, eu não vou tirar nenhuma palavra, porque desta vez também o executivo teve que buscar e encontrar, porque a empresa não quis parar de cobrar. E ela tinha todo o direito de não parar de cobrar, que é uma prestadora de serviço e não se enquadra na legislação. Em nenhum ponto da legislação do Estado fala sobre cobrança de estacionamento, para fechar ou para não fechar.
bandeira vermelha, laranja, amarela e nenhum. Não fala de serviço. Fala de serviços, mas não fala especificamente. Então ela se apegou a isso e disse que não pararia. Aí o município buscou a forma jurídica da outra vez e desta vez, para se reservar o direito de não ter que ressarcir os dias que ia parar. Porque se ela entra na justiça, o município tem que pagar. Então quer dizer, prejuízo, mais uma vez, para o município. Ter que pagar, talvez, o serviço que não está sendo feito por não cumprir um contrato. Então essa é a situação. O prefeito Zibete explicou na rádio, quinta-feira, que estava buscando o meio jurídico certo para poder parar a cobrança. E conseguiu na sexta-feira com que parasse a cobrança. Então não é tão simples quando tu tem um contrato com uma prestação de serviço onde que envolve isto. Foi isso que aconteceu no caso da Zona Azul. E talvez aconteça isso outras vezes, vereadora Rosália. Tomara que não aconteça mais, que não precisamos parar o comércio. Tudo bem, Danilo, eu só questiono se demoraram 2 meses para chegar nessa solução ou se chegaram depois do segundo fechamento na semana passada. Porque igual estaria errado. Aconteceu, então já deveria se antever isso. Não sempre esperar a coisa acontecer para depois tomar a frente. Vereadora Rosália? Sim, vereador Fábio, vários assuntos você trouxe. Eu vou mencionar alguns assuntos, vou tentar colocar algumas situações. Em relação à reunião que teve, no meu entendimento, a presidente da casa e o líder do governo nos representaram. O vereador Aleph esteve como vice-presidente da casa, enfim, não vou questionar essa situação, mas eu me senti representada pela presidente e pelo líder do governo. Acredito que muitas pessoas nessas horas talvez atrapalhe mais e não esquecendo que nós já estávamos em bandeira vermelha e seria uma aglomeração de muitas pessoas se tivesse 11 vereadores fazendo parte desta reunião. Outra situação da Zona Azul. Eu lembro das questões que vocês colocaram, mas também não vamos esquecer que nós não tínhamos até então bandeira vermelha. Quando o vereador Aleph, presidente dessa casa hoje, solicitou, eu lembro bem das palavras do nosso advogado na prefeitura e ele disse, eu não vou ter como fazer porque é renúncia de receita. E existe um contrato e nesse contrato também quem ferir com as cláusulas pode pagar uma multa grande. Só que quando mudou a bandeira para a bandeira vermelha, em função da pandemia, tudo se torna diferente. Todos os serviços mudam, os contratos mudam, a maneira de trabalho em todas as situações ficam diferentes. Tanto que foi só para aqueles dias, assim como o comércio fechou, como outras situações fecharam em relação à bandeira. E só para completar, presidente, só uma frase. Em relação ao que o senhor vereador trouxe ali em relação àqueles contratos emergenciais, é muito importante salientar que foi um processo feito rápido, um sistema feito rápido e que não tinha, em relação aos auxílios emergenciais. Esse sistema foi feito às pressas e não tinha um processamento de dados. Mas eu penso que agora para frente é bem importante que o governo faça isso e que principalmente divulga que os nomes que foram injustiçados, porque teve pessoas que foram injustiçadas e que nem solicitaram. Então é importante que o vereador colocou que não podemos julgar algo que nós não temos certeza. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Baroni. Obrigado, vereador Fábio, por tantos assuntos que o vereador traz aqui. Talvez pela área que eu trabalho, eu sempre sou, tudo que eu ouço, eu penso, bom, mas será que é isso mesmo? Será que não tem uma segunda, não pode ter ocorrido aquilo, com relação aos fiscais? Acredito que se for nesse restaurante evitaram, e essa mulher cumpriu, agiu corretamente, todo mundo agiu corretamente. Agora, a dúvida que eu levanto, será que esses fiscais não foram no outro restaurante e não orientaram e essa pessoa não fechou? Bom, se tem essa certeza
E aí, então, provavelmente ocorreu um erro e seria bom que se fosse trazido os nomes, então, para ver se houve alguma prevaricação, alguma coisa nesse sentido. Me parece que não é uma forma correta de tu priorizar quem tu vai fiscalizar. Fiscaliza quem está na tua área de fiscalização, enfim. Mas eu acho que pode ter essa possibilidade com relação a isso. Com relação ao estacionamento, é outro assunto também que eu vejo uma pressão popular muito grande, pressão dos vereadores, e parece uma atitude muito simpática para agradar várias pessoas. Mas tem o porém. Vocês passaram hoje no centro da cidade, eu passei de manhã, tinha vários carros estacionados no lugar, passei de tarde às 4 horas no mesmo lugar, os mesmos carros. Não tinha lugar nas áreas centrais. E aí, essa de liberar o estacionamento é bom ou é ruim? É bom para quem trabalha ali, que estaciona ali o dia inteiro e fica por perto. Porque liberou, exatamente. Agora, quem mora lá no bairro Triângulo, fim do bairro Triângulo, tem que ir no médico, tem que ir em outro lugar, não conseguiu vaga. Tem que ir estacionar lá onde é que os outros deixavam o carro sem pagar estacionamento. Então, sempre tem 2 pesos, 2 medidas em tudo que se faz. Então, o governo acho que tomou essa decisão, se é acertada, não sei, mas tem o porém também com relação a esse estacionamento, que eu tenho essa minha visão, Fábio. Obrigado. Colega Valmor? Obrigado pela parte, vereador Fábio. Eu também recebi algumas ligações onde pessoas me diziam: eu estou cumprindo a lei, estou com meu estabelecimento fechado, se eu abrir eles vêm aqui me multam. Não posso, vou cumprir. Mas várias pessoas mantêm aberto e não estão fazendo nada. E sei que passaram e viram. Verdade ou mentira? Não sei, foi o que eu recebi. Falando da Zona Azul, não tiro a razão do Baroni quando ele diz como é ruim, o pessoal chega, põe o carro de manhã e tira de noite. Agora, lembro que quando foi criada a Zona Azul, quanto foi criticado, e vê a importância da Zona Azul hoje, todo mundo briga por ela e sabe que ela é importante e que temos que ter ela. Quanto se nada pode ser feito, quanto ao contrato, nós acabamos de falar da Corsan, de um contrato que era mal feito. Então aqui também tem um contrato que foi mal feito com a Zona Azul, porque nada pode ser feito. Alguma coisa deveria ter sido feito, alguma cláusula devia ter sido colocada. Claro que ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia, mas poderia sim ter feito alguma coisa, ter botado alguma cláusula. Quanto à reunião dos vereadores, lembra que eu falei esse tempo, não tenho nada contra o vereador Alves ter ido para a reunião, muito pelo contrário, está certo, está correto, ele foi e deveria ter ido. Me refiro a que nós também deveríamos ter recebido o convite para ir. Eu digo assim, legislativo e executivo tem que trabalhar junto, deve trabalhar junto. Eu acredito que deve trabalhar junto, deve se ajudar. A gente não vai ser vitorioso, a gente não vai vencer nada se a gente não trabalharmos unidos. Obrigado, Fábio. O colega Miguel havia solicitado. Sim, obrigado pela parte, Fábio, foi muito bom. Eu vou colocar sobre o negócio dos poços artesianos, que você pediu a indicação e eu expliquei, né, tudo que você colocou, é verdade. Então eu fui lá, conversei com a Vera na prefeitura, ela fiz o ofício e eu entreguei para a deputada Azilá, já está na Secretaria da Habitação. Então, se você já, porque o responsável até poucos dias era o Kovac Filho, acho que deve ser, ele era o responsável da Secretaria de Obras. Então, dos negócios dos postos artesianos vai passar tudo para a habitação agora. Então, a gente viu, eu falei aqui já, você vê a incompetência, é um problema sério de água lá, porque estão puxando de Vila Rica e lá está dando problema, tem 5 poços artesianos no mesmo alinhamento, eu já falei. Então, agora quem está cedendo água para a comunidade é o tal do Vicente, que fez um poço na terra dele, mas deu pouca água também. Aquela região lá é de pouca água.
que nem a gente está olhando ali na linha Sobra, né? Mas e o outro poço, então, para São Rafael. E ali na Vitória, o mais de tudo é a troca de cano, porque o poço, quem não quiser, para eu falar que vem água fora do poço hoje, vocês não vão acreditar. Então é encanamento, eles têm que fazer. E também dizendo, né, quando eu entreguei o ofício, né, os colegas vereadores, o colega Baroni pediu para uma transferência do inspetor. Então, hoje eu recebi o ofício da Zilac, já está tudo encaminhado. Eu vou mandar a presidente e ao secretário para botar em pauta para a semana que vem, lido no plenário, então, que está tudo encaminhado também. Obrigado pela parte. Colega Matheus, sua história. Obrigado, Douzan, pela parte. Eu não vou fazer uma crítica, só vou deixar uma dica, porque eu acredito que nessa reunião que teve ficou mal para alguns vereadores, e se fosse convocar todos os vereadores, eu acredito que ia ter aglomeração, como é o caso que nós não podemos ter. E às vezes nós vereadores ficamos chateados porque nós temos um grupo de vereadores onde que as coisas deviam ser expostas lá, pela presidente, pelo vice, pela mesa diretora, pelo líder do governo, e assim nós passar para quem nos pergunta informação sobre o que está acontecendo as coisas. Porque parece que foi jogado ao ar e perguntaram para nós, como é que tu não sabe e o outro sabe. Então eu fico chateado nesse tempo, se o Oli foi convidado pelo prefeito, como foi falado, o Oli se interessou, eu dou prazer, eu dou orgulho a ele. Porque para nós da oposição não teve nenhum convite e nenhuma menção. Sendo que podia ter convidado o líder do governo, o líder da bancada nossa, capaz para estar presente lá. Não quero culpar e não quero justificar ninguém. Eu só acho que a informação tem que estar, se tivesse um assunto como esse, no grupo de vereadores, para todos falar a mesma coisa, não os munícipes vierem falar com nós como que tem informação e como que a gente não tem informação. Porque eu recebi vários questionamentos e não soube colocar eles porque não sabia nem o que estava acontecendo e nem que a reunião se tratava. Não estou me referindo ao vereador Aleph que está presente. Eu só acho que a informação é para todos nós. Nós trabalhamos em conjunto no legislativo. E o líder do governo é o responsável, às vezes, para passar uma informação para nós que ele foi. E nós temos o líder da bancada. Cada bancada tem o seu líder. Seria isso no primeiro momento. Colega Kirsch. Obrigado, Douzan. Eu dou parabéns pela tribuna de hoje com vários assuntos. Quanto à mudança do tratamento conforme o vereador, eu vejo até como natural, porque faz tanto tempo que é assim que eu já nem dou mais muita bola para isso. Quando a gente pede uma informação, às vezes falam que tem que ser por escrito, por pedir informação, outras vezes falam não, tem que ser, pode ser verbal na prefeitura, então a gente não sabe se pede por escrito ou verbalmente. Né? E já é assim há bastante tempo, eu não sei o que é a forma correta de fazer, o que eu posso e o que não posso fazer. Então eu tento sempre deixar por escrito para poder deixar oficializado. Quanto ao poço artesiano, eu fico feliz, Miguel, feliz, Fábio, por estarem indo atrás e estarem dando andamento a essa demanda do interior, que realmente faz tempo já que é pedido e é necessário. Miguel e Fábio, então vocês estão dando andamento, tomara que cada vez mais a gente consiga atender a população do interior nessa questão da água, que realmente é bastante complicado, né, Miguel? Vários locais faltando água já há um bom tempinho. Nessa última seca ficou escancarado esse problema. Quanto a outra questão da Zona Azul, nós cobramos já há meses atrás, sim, que quando fechou o comércio, teria que fechar a Zona Azul também. E nesse último decreto da bandeira vermelha, o que mais revoltou o Baroni, o comércio como um todo, é que o comércio tinha que obrigatoriamente estar fechado. E a Zona Azul estava cobrando. Isso que revoltou as pessoas. É difícil explicar para a pessoa que ouve, Baroni, tu tem que ficar em casa, mas o Douzan pode sair. E é muito próximo à Zona Azul do comerciante e do prestador de serviço. Eles estão juntos praticamente na rua. Um de frente a frente na calçada, conversando diariamente. Então é complicado expor para ele que um sim ou não. Mas fico feliz que após muitas tentativas e muito falar, foi trocada ali a questão
dessa exigência e poder parar por uns dias a cobrança, porque realmente ia ser meio que complicado explicar porque um sim e outro não. Obrigado. Colega Enio. Sim, obrigado pela parte do Zan. Eu gostaria de falar sobre aquilo que o senhor falou agora, que o prefeito convidou o Alf, o nosso presidente de hoje. Na realidade, o que o Matheus falou, que ele tinha sido convidado, na realidade eu fui o primeiro, o Alf pode dizer que fui o primeiro, quando foi colocado que o Alf estava na reunião e os outros vereadores não estávamos, eu fui o primeiro a cobrar ele o porquê que ele estava lá, como era o presidente da Câmara e como era o líder de governo que estava nos representando aqui. E realmente o Alf já na hora me disse: Groli, realmente eu não fui convidado, eu fui espontaneamente. Aí eu disse até, depois no fim eu pensei em ir lá sozinho em casa, eu mandei a mensagem para ele, foi, né, o presidente? Mandei a mensagem para ele e eu disse, realmente é sinal que ele está querendo ajudar também, né? Está querendo ajudar, que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Então, eu achei que não foi por maldade, mas assim, por tentar ajudar também. Então, era isso que eu queria falar, que realmente eu fui o primeiro a cobrar dele isso aí. Ele já me disse que não foi o prefeito, que realmente ele tinha ido por conta própria. Isso, muito obrigado. Certo, Enio. E aqui eu vou deixar bem claro que não é uma crítica ao vereador Alf, é uma crítica ao governo. Eu volto a dizer, na minha opinião, há diferença de tratamento, sim. Convida pelo menos, então, o líder de cada bancada. Porque um pode e o outro não pode. Eu, quando fiquei sabendo da reunião, a reunião já estava acontecendo. Como é que eu ia atrás de uma coisa que já estava acontecendo? Eu até falei para a pessoa, normalmente essas reuniões são fechadas, não são abertas para todos os vereadores. Então, por que um pode e o outro não pode? Eu questiono. E aqui eu só vou concluir dizendo que sempre que eu precisei conversar com o Beto, fui muito bem atendido. Na saúde, sou sempre muito bem atendido pelo Elton. Não tenho problema nenhum com as pessoas. Só que, não sei pro resto dos vereadores, mas que para mim há uma diferença de tratamento e não é pequena. Então eu só fico bem chateado com isso, eu acho que eu deveria externar. Acho que cada vereador tem que trabalhar para si, sim. Parabenizo o Alisson por conseguir as coisas que ele consegue, parabenizo todos os vereadores por tudo que conseguem, mas às vezes a gente tenta e a gente não consegue simplesmente por não participar da sigla que hoje está no poder. Essa é a minha opinião. Minha opinião particular, não falo por mais ninguém. Então, só isso, muito obrigado e boa noite a todos.